Graças a Deus, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração e sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nesta feita, eu vim aqui para trazer a palavra do nosso Deus ao seu coração, para que Deus ele possa falar com você de uma forma maravilhosa, poderosa. Porque lá no livro de Jeremias, o capítulo 20, aliás, o capítulo 7, o versículo 23, Jeremias, capítulo 7, o versículo 23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele por algum momento, ali o nosso Deus Todo-Poderoso, ele falou para o seu povo, para a sua igreja, assim como no dia de hoje, ele tem falado com o seu povo, com a sua igreja. E naquela época, ele falou, eu ordenei para vós outros, eu falei para vós outros, para vós ouvir a minha voz, ouvir, dai ouvido à minha voz, obedecei a minha palavra, andai nos meus caminhos. É isso que Deus quer. Deus ele quer que nós venhamos dar ouvido à voz dele. Tem muitas pessoas que pensam que o dar ouvido é ouvir. Não, de maneira alguma. O ouvir é uma coisa. Tem muitos filhos que ouvem o pai, mas não dá ouvido, quer dizer, não obedece. Não dá ouvido, ouve, mas não dá ouvido, quer dizer, não obedece a instrução, a orientação a qual o seu pai ou a sua mãe passa para ele. Então, se eu somente ouço a voz e não obedeço, não a pratico, não vai adiantar em nada, não vai mudar em nada a minha vida. Mas quando eu ponho em prática aquilo que o Senhor Jesus, ele me ordenou, ele falou para mim fazer, e eu assim o faço, os milagres, eles vão começar, aliás, eles vão acontecer na nossa vida de uma forma imediata, de uma forma grande, de uma forma ali, rapidamente. Então, não adianta somente ouvir, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Porque uma pessoa, porque um aluno, ele passa no final do ano? É porque ele ouve a instrução do professor, da professora, e ele vai lá e põe em prática. Assim somos nós também. Se nós ouvimos a voz do Senhor e executamos, colocamos em prática, no final de tudo nós vamos ser abençoados, os milagres vão acontecer na nossa vida. Mas se nós somente ouvirmos a voz do Senhor e não o obedecer, não atinar para o que ele está falando, não pôr em prática o que ele está falando, quer dizer, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Então nós temos que dar crédito, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Porque quando nós damos ouvido, Deus ele prontamente faz um milagre em nossas vidas. Então não somente se torne ouvinte. Uma coisa é eu ser ouvinte, outra coisa é eu obedecer. Outra coisa é obedecer. Você consegue me entender isso? Você consegue entender isso? Então não se torne somente ouvinte, se torne um praticante da palavra de Deus. Não se torne somente um conhecedor, mas se torne um praticante da palavra de Deus. E a Bíblia diz mais assim, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Quando nós damos ouvido à voz de Deus,
Ele vai ser o nosso Deus. E vós serei o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordenar. Nós temos que andar nos caminhos que Ele nos ordenar. Nós temos que andar. Andai no caminho, andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Deus quer o nosso mal? Não, de forma alguma. Ele quer o nosso bem. Quando nós atendemos, quando nós obedecemos a palavra dele, a voz dele, isso vai trazer bem para nós próprios. É nós que vamos ser os principais beneficiados. Somos nós que vamos ser beneficiados pela nossa obediência. Quando nós obedecemos, nós vamos ser beneficiados por este Deus, que é poderoso e que é maravilhoso. E a Bíblia diz mais: mas não deram ouvidos, nem atenderam. Tem gente assim no dia de hoje, que não dá ouvido à voz de Deus, que não atende? Tem e pensa que é o pastor, que é o obreiro, que é a pastora, o missionário, o apóstolo, que está falando com ela. Não, pelo contrário, é Deus que está falando com ela. Que não o jovem Samuel. A Bíblia diz que no tempo do jovem Samuel, a visão do Senhor era muito rara. Então, teve um momento ali, ao decorrer da noite, o Senhor, ele falava para Samuel: Samuel! E o Samuel corria e ia até o profeta Eli: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Aí o Eli falava: não te chamei, vai lá, deita lá. E novamente, quando ele deitava, o Senhor ia lá e falava: ô Samuel! E ele voltava novamente para o Eli e falava: o Senhor me chamou, eis-me aqui. E assim por 3 vezes. O Samuel ia até Eli, quando o anjo de Deus, quando Deus chamava ele ia até o Eli pensando que era o homem que estava chamando ele, pensando que era o profeta que o estava chamando. Mas não era o profeta. Quem estava chamando ele era Deus. Quem estava chamando ele era Deus. Então, nós temos que ser sábios o suficiente para entendermos quando é o homem que está falando e quando é Deus que está falando. É Deus que está falando com você. É Deus que está te chamando para mudar a sua vida. É Deus. Mas até quando você vai ficar pensando que é o homem que está falando com você? Até quando? Até quando você vai ficar pensando: é o homem que está falando comigo? Não, não é o homem, é Deus que está falando com você. E Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te abençoar. Então que nós venhamos ser sábio o suficiente, venhamos ter sabedoria o suficiente para reconhecer quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando, é o homem. Então a Bíblia diz assim, mas não deram ouvidos. Era o próprio Deus que estava falando para eles, mas eles não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos. Porém andaram nos seus próprios conselhos. Quer dizer, andaram nos seus próprios pensamentos. Andaram, fizeram aquilo que eles queriam fazer e não fizeram o querer de Deus. Quantas pessoas não estão vivendo para fazer o seu próprio querer? Está vivendo para fazer o seu próprio querer. Não estão fazendo o querer de Deus. Mas Deus quer que nós venhamos fazer o querer dele, venhamos obedecer a ele, venhamos andar em todos os caminhos que ele nos ordenar. É isso que ele quer. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que nós venhamos andar nos caminhos dele. Nos caminhos dele. E a Bíblia diz: mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Quer dizer, as pessoas, elas escolheram
escolheram andar nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, a tendência deles foi andar para trás, e não para diante. Eu costumo dizer que é que nem o rabo de cavalo. O rabo de cavalo, ele não cresce para frente, ele cresce. Cresce ou não? Cresce, lógico que cresce. Mas só que não cresce para frente, ele cresce para trás. Tem pessoas assim. Está até crescendo, mas de uma forma negativa. De uma forma negativa. Está crescendo para trás. Quer dizer, em vez de ir para frente, ele está retrocedendo. Em vez das coisas andar para ele, as coisas estão recuando. Ele está recuando, em vez de ele andar, ele está recuando. Então, quando nós não ouvimos ao Senhor e não atendemos o seu chamado, não o obedecemos, a tendência é de nós andar para trás e não para diante. Para onde você quer andar? Olha bem nos meus olhos. Para onde você quer andar? Pastor, eu quero andar para frente. Pois é. Então você tem que dar ouvido, nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Porque somente dando ouvido à voz do Senhor é que nós vamos vencer, é que nós vamos conquistar. Amém? Então, é isso que Deus quer falar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, você que acompanhou até aqui no final deste vídeo, eu gostaria de fazer uma oração pelo Senhor e pela Senhora para Deus o abençoar. Eu gostaria de pedir também a sua ajuda, se você puder, para ajudar no engajamento deste canal. Se você puder compartilha com 5 amigos, pessoas dos seus contatos de WhatsApp, compartilhe, por gentileza. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para você receber mais vídeos como este, tá bom? Então eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, em nome do Senhor, Pai, eu peço a Ti que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos Teus servos, Pai, tocando sobre a vida deles, trazendo a restauração, trazendo a vida, trazendo a paz, trazendo a saúde. Meu Deus, visita essa pessoa, meu Deus, que talvez assiste este vídeo, mas ela está, meu Deus, ali com um vírus maldito no seu corpo. Pai, toca sobre a vida dela, repreende o vírus, meu Deus, da vida dela, cura ela, meu Deus, cura ela, faz um milagre, transforma, faça o nome do Senhor ser glorificado na vida dela, restaura a vida daquele que está em ruína, restaura a família, restaura as finanças, faz um milagre, o impossível, Pai, acontecer, visita os hospitais, os presídios, Pai, que o Senhor possa visitar, tocando com o Teu poder e fazendo os milagres, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a vida de cada um dos Teus servos, pois eu abençoo em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fica na paz em nome de Jesus.